Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Romanos 11:36. Seja bem-vindo, irmãos, graça e paz a todos. Hoje, mais um culto de adoração ao nosso Deus, ao nosso Senhor. Lá em Romanos 12, do 1 ao 2. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Senhor Deus e Pai, nesse momento, estamos aqui, ó Pai, para render-te culto, Senhor, para te louvar, Senhor Deus, para te engrandecer, para te adorar, ó Senhor. Que nesse dia, Senhor Deus, nesse domingo, Pai, possamos engrandecer o Teu nome, Senhor Deus, e honras a Ti, Pai. Louvores a Ti, Senhor Deus, e que possamos estar em comunhão nesse culto
de adoração a Ti, ó Pai, ao Teu nome, a Tua bondade e a Tua misericórdia para conosco, Senhor Deus. Te agradecemos, Pai, por mais um domingo, por estarmos aqui, Senhor Deus, para Te engrandecer, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Abra sua Bíblia em Isaías 43 e leiamos do versículo 1 ao versículo 13. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e a Seba em teu lugar. Visto que foste precioso aos meus olhos, também foste honrado. Eu te amei, assim dei os homens por ti, e os povos pela tua vida. Não temas, pois, porque estou contigo, trazei a tua descendência desde o Oriente, e te ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, dá, e ao sul, não te retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas da extremidade da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para minha glória, os formei e também os fiz. Trazei o povo cego, que tem olhos, e os surdos, que têm ouvidos. Todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Apresentem as suas testemunhas para que se justifiquem e se ouça e se diga: verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei e salvei, e eu o fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós. Pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Assim, ainda que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Louvemos um hino de adoração ao nosso Deus. Santo, 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 Deus onipotente, cantam de manhã nossas vozes.
onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triuno, excelso Criador. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Salmo 32, versículo 5. Nesse momento, em profunda contrição, em profundo reconhecimento do Senhor em nossas vidas, confessemos os nossos pecados diante dele, em oração silenciosa, e depois um louvor vai quebrar esse silêncio.
Senhor Deus, reconhecemos, Pai, que somos pecadores, reconhecemos que temos falhado, Senhor, muitas vezes contra Ti, Senhor, que temos cedido ao pecado, Pai, que temos esquecido, Senhor Deus, de Ti, porque somos pecadores, Pai, porque somos fracos nesse sentido e precisamos de Ti, Senhor Deus. Precisamos de Ti para nos ensinar, Pai, dia após dia, para que possamos, Senhor, estar cada vez mais perto de Ti, Pai, em nossos pensamentos, em nossas ações, Senhor Deus, em nossa vida, Pai. Por isso, Senhor, te pedimos perdão, te pedimos que nos perdoes, que nos ensine, Pai, dia após dia, cada vez mais, Senhor Deus, para que possamos estar contigo, Senhor. Em nome de Jesus que te pedimos e te agradecemos já, Pai. Amém. Sou eu mesmo, aquele que apaga suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais de seus pecados. Isaías 43, 25. Dar dízimo é reconhecer que tudo aquilo que nós temos vem do Senhor. Significa devolver uma pequena parte de tudo aquilo que Deus derrama nas nossas vidas. Quando temos um coração grato, certamente damos com alegria. Lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Em 2 Coríntios, no capítulo 9, versículo 6 ao versículo 7. Vamos ofertar ao Senhor, já reconhecemos que somos pecadores, profundamente sentimos isso, e vamos ofertar aquilo que temos, aquilo que Deus nos deu. Vamos ofertar a Deus os nossos dons, a nossa vida, os nossos dias. Nesse momento possamos então, durante esse louvor, ofertar aquilo que temos de melhor ao nosso Deus. Fazei prova hoje de mim, diz o Senhor, sobre vós derramarei uma bênção sem medida, porque meu é o ouro, minha é a prata. Deus ama dá com alegria.
cantar ao Senhor. Deus ama quem dá com alegria. Como é bom, sim, como é bom. Senhor Deus, graças te damos, ó Pai, pelas bênçãos que tu derramaste em nossa vida, Pai, e que podemos retribuir, Senhor, para ti, podemos lhe devolver, Pai, aquilo que nos deste, aquilo que nos abençoaste, Pai. Que com nossas vidas possamos também, Senhor, levar essas bênçãos aos próximos, Pai, aos outros, aos nossos irmãos, aqueles que precisam de nós, Senhor Deus. Te agradecemos porque tu não nos desamparaste, tu sempre tem cuidado de nós, Senhor Deus. Te agradecemos pelos dízimos e ofertas que temos te entregado, Senhor Deus, que temos depositado para ti, Pai, através da contribuição com a nossa igreja, Senhor Deus, através da contribuição do nosso tempo com os nossos irmãos, Pai. Em nome de Jesus que te agradecemos. Amém. Então é hora do louvor. Vamos louvar? Eu não temerei não, pois sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração. Que ainda que a lua adormeça e não haja o brilho das estrelas, eu não temerei não, pois sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé. Meu Deus, eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus, nas alturas sou filho
mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Chegaremos mais longe se juntos caminharmos na luz do Senhor e deixarmos de vez a paz do céu nos guiar. Se na estrada encontrarmos espinhos e alguém se ferir entre nós, cuidaremos do amigo e a paz do céu vai guiar. Eu sei que é difícil, Senhor, viver o perfeito amor, mas tua palavra nos traz a certeza que nós não estamos a sós. A esperança que eu tenho comigo é o toque no meu coração, meu Jesus, meu amigo. Deixa tua paz me guiar, o Senhor é a nossa bandeira, os seus anjos guerreiam por nós, meu Deus, eu confio, e a paz do céu vai guiar. Eu sei que é difícil, Senhor, viver o perfeito amor, mas tua palavra nos traz a certeza que nós não estamos
guiar. Se na estrada encontramos espinhos e alguém se ferir, entre nós cuidaremos do amigo e a paz do céu vai guiar. Eu sei que é difícil, Senhor, viver o perfeito amor, mas tua palavra nos traz a certeza que nós não estamos a sós. Chegaremos mais longe se juntos caminharmos na luz do Senhor e deixarmos de vez a paz do céu nos guiar. Já reconhecemos os nossos pecados, já engrandecemos ao Senhor através dos louvores. Nesse momento vamos escutar aquilo que Deus tem para dizer para nós através da sua palavra, através do seu servo, que irá trazer a mensagem nesta manhã, neste dia. Então, oremos por iluminação. Senhor Deus, graças te damos mais uma vez, ó Pai. Neste momento, Pai, queremos te pedir, Senhor, que ilumines a mente do teu servo, para que ele possa trazer a tua palavra, Senhor Deus, a tua mensagem, aquilo que tu queres dizer para nós nesse dia, Senhor Deus, nessa manhã, hoje, Senhor Deus. Pedimos que abra, Senhor Deus, as nossas mentes e os nossos corações para que possamos entender aquilo que o teu servo estará dizendo, Pai. Te pedimos, Senhor Deus, e que possamos aprender e aplicar, Senhor Deus, aquilo que aprendermos hoje, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém. Façamos uma leitura no Novo Testamento, 2 Coríntios, no capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 15. Abram suas Bíblias e acompanhem comigo. Versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: Cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Sabemos que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Amém. Convidamos agora o pastor Hermani para trazer a palavra do Senhor. Que o Senhor seja contigo e com toda a sua família. Nós temos estudado, pensando na ideia de uma revitalização da igreja e de produzir frutos, nós temos estudado o Evangelho de João no capítulo 15, e nós vemos ali Jesus declarando, no contexto da videira, que nós estamos limpos pela palavra que ele tem nos falado. Muitos aspectos poderiam ser abordados sobre isso, sobre essa perspectiva. O autor da carta aos Hebreus, por exemplo, ele afirma que a palavra de Deus, ela penetra nossas vidas a tal ponto de discernir os nossos pensamentos e propósitos do nosso coração. E eu quero então nesse dia falar, comentar, refletir um pouquinho sobre limpos para frutificar.
Você conhece a Bíblia, você sabe que a Bíblia está repleta de histórias de vida. E o que me chama muita atenção nessas histórias é o fato de que elas são histórias não de heróis ou heroínas, mas são histórias de pessoas, como você e eu. A Bíblia nunca escondeu as fraquezas, o coração dos personagens, os erros, os acertos. A Bíblia nunca conta a história de heróis, mas conta de pessoas que, na sua simplicidade, no seu jeito de ser, eles foram superando. São histórias de superação. Certa vez eu compartilhei com os estudantes da escola profissionalizante ali de Pentecoste, a Lampinho, sobre algumas coisas da vida de Davi que me chamam muito muita atenção. É uma história de superação aquela ali. Davi, na sua infância, ele era pastor, né? Pastor de ovelhas, era de uma família de pastores. E a Bíblia conta que quando Samuel foi ali para ungir um rei no lugar de Saul, o pai de Davi, Jessé, ele traz todos os irmãos ali por fila e Samuel então olha para todos eles e diz, não é esse. Tem mais algum filho? E Jessé está, tem um menino lá, o pivete. Está lá, manda chamar ele lá, né? Quando Davi chega, era ele. E ele é ungido, então, o rei de Davi, né? E o que eu quero focar nessa história de Davi é que Davi era o 8º filho, ele estava lá no fim, né? Ele era o pivete, o pirralho da turma, né? Mas enquanto ele estava lá, ele não achava que estava perdendo tempo. Ele aproveitou o tempo dele. Ele não ficou ali reclamando da vida, porque ele não tinha emprego, porque ele não tinha escola, porque ele não tocava no louvor, porque ele não podia assistir às lutas. Ele aproveitou a vida dele para aprender, para treinar. E isso que é uma coisa assim muito importante que serve para nós já de lição. Muitos de nós têm essa mania, né, de reclamar de tudo. Olha, Davi não tinha nada disso. Ele não tinha celular, ele não tinha WhatsApp, ele não tinha televisão, ele não tinha energia elétrica, ele não tinha água encanada, ele não tinha nada. Ele estava ali cuidando de ovelhas. E enquanto cuidava de ovelhas, o que é que ele procurou fazer? Ele fazia instrumentos para adorar a Deus. Ele compunha hinos, salmos. Ele lutava com as feras e isso deu a ele destreza, força, astúcia. Quando ele foi enfrentar Golias, ele estava pronto. Ele não foi assim, vamos ver o que é que Deus faz, né? Não, ele foi lá porque ele sabia que ele ia vencer, porque ele tinha experiência naquilo que ele estava fazendo. Nós temos visto hoje muitos dos nossos jovens assim acomodados, esperando a vida acontecer. Davi, ele foi o maior rei que Israel teve. Mas ele saiu lá do fim do mundo, lá do curral das ovelhas. Davi, ele era alguém que tinha prazer na lei do Senhor. E eu creio que era isso que fazia diferença na vida dele. Porque ele cria em Deus. Porque ele tinha essa experiência com Deus, ele gostava de fazer isso, de escrever salmos. Quando ele estava angustiado, ele escrevia um salmo. Quando ele estava alegre, ele escrevia um salmo. A Bíblia diz que ele criava instrumentos para louvar a Deus. Davi, ele guardou o coração dele para não pecar contra o Senhor. Mas Davi pecou. E pecou feio. Para quem conhece a história e vê quanto Davi era um homem correto, temente a Deus, que não se desviava de fazer o certo, ele se desviava do mal, o seu pecado foi terrível. Ele se encantou por uma mulher casada, se envolveu com ela, ela ficou grávida dele e aí então entrou o desespero. O que fazer agora? Primeiro, Davi tentou enganar o esposo. Primeiro, Davi tentou
trazer o marido dela. Vamos deixar eles dois juntos e tal, e aí depois talvez ele nem perceba que o filho não era dele. Não deu certo. Ele era fiel ao rei, aos seus ideais, e ele ficou então ali na escada. E aí então Davi falou, não tem outra saída. Mandou através do próprio Urias, mandou uma carta para o general dizendo, coloca Urias na frente da batalha. E ali Urias foi morto na guerra. Davi então achou que estava pronto, né? Agora eu posso ficar com a mulher dele, porque me é de direito, né? Mas as coisas não foram bem. Davi então, ele é visitado por um profeta, o profeta Natan, para falar com Davi sobre isso. E olha que interessante, se você quiser, abre a sua Bíblia em 2 Samuel, no capítulo 12, dos versículos 1 a 7, diz assim: O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: Havia numa cidade 2 homens, um rico e o outro pobre. Tinha o rico ovelhas, gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara e que em sua casa crescera junto com seus filhos, comia com seu bocado e do seu copo bebia. Dormia nos seus braços e tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis ele tomar de suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele. Mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. E então o furor de Davi se encheu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: Tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Afinal, Davi era rei? Então disse Natã a Davi: Tu és o homem. Assim disse o Senhor, Deus de Israel. E aí tem um outro texto e no final diz assim: Deus relembra o que fez a Davi, a responsabilidade que caia sobre ele por tais atos. Davi disse a Natã: Pequei. Pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: Também o Senhor te perdoou. O teu pecado não morrerás. Mais para frente, quando Deus fala com Salomão, Deus diz assim para ele: Seja como seu pai, que tinha integridade de coração. Essa história ela é muito interessante, porque Davi ele cresceu temendo a Deus, ele cresceu aproveitando as oportunidades para aprender, para fazer música, para fazer poesia, salmos, para ter um vigor físico e para enfrentar os animais ferozes, enfrentou Golias, se tornou um rei muito querido. Mas Davi pecou, assim como nós. Talvez é fácil para a gente dizer: Davi, como é que você caiu numa dessa? Nós caímos numa dessa, em outras situações. E aqui então a gente vê que quando Davi cai em si, ele se arrepende. E ele escreveu 2 salmos especificamente sobre isso, que são muito bonitos. O Salmo 32 diz assim, que foi escrito por Davi. Eu quero ler para vocês na linguagem A Mensagem, que é uma paráfrase do que o Salmo normalmente nós temos nas nossas tradições. Quando guardei tudo para mim, meus ossos se transformaram em pó. Minhas palavras eram gemidos intermináveis. A pressão nunca cessava, a ponto de todo o líquido do meu corpo secar. Então resolvi pôr tudo para fora. Eu disse: confessarei todos os meus pecados ao Eterno. De repente, a pressão foi embora. Minha culpa evaporou. Meu pecado desapareceu. Eu gosto da versão antiga que a gente tem, atualizada, por exemplo, que diz assim:
Davi disse no seu coração: confessarei, e tu perdoaste o meu pecado. É coisa assim do passado, presente e futuro, né? Ele pensa em confessar e já se sente perdoado. Porque Deus trabalha com o coração da gente, né? O Salmo 51, que é um outro salmo escrito por Davi, e bem dentro do contexto, se você vir na sua Bíblia, você vai ver que é o salmo quando Natã foi visitá-lo. O salmo de 1 a 12 diz assim, pegando desde o comecinho, que é uma explicação, né? Ao mestre do canto, salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele depois de haver ele possuído Betseba. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. E segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço, Davi assume o seu erro, eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que era mal aos teus olhos. De maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci em iniquidade, e em pecado fui concebido por minha mãe, e eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Versículo 7 diz assim, purifica-me com ensopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo de alegria para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. A gente poderia parar para estudar esse salmo e ver quanta coisa bonita. Salmo não é doutrina, mas é uma expressão da fé e do conhecimento, e Davi tinha certeza de que ele não tinha perdido a sua salvação. Ele perdeu a alegria da salvação. E é isso que ele pede a Deus, que restitua nele a alegria, e dê a ele um espírito inabalável, que ele possa continuar andando na presença do Senhor, que ele possa sentir o Espírito Santo agindo nele e através dele. Provérbios 28, 13 diz assim, o que encobre as tuas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, eu queria trazer essa reflexão sobre a história de Davi, porque ela é uma história de superação, tanto no sentido assim de que ele aproveitou a vida, não esperando pelas oportunidades, ele criou as oportunidades, que é o que nós temos visto muitos da nossa sociedade esperando que as coisas, porque o governo, porque a competição, porque a escola, porque isso é difícil. Davi sim sabia o que era a vida difícil. Ele não tinha nada dos nossos privilégios. E, no entanto, ele se tornou o rei, o maior rei que Israel teve. E ele era um homem segundo o coração de Deus. E ele falhou. Ele pecou feio. Como muitos de nós pode passar por isso. Portanto, como diz um salmo, não é que você caia, é que você se levante. O importante é que o justo pode cair 7 vezes e o Senhor o levantará. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. O que a gente precisa é reconhecer, assumir isso. Como é que nós podemos, então, aprender com essa lição, com a vida de Davi? Ela, nessa perspectiva, ela é um grande ensinamento sobre como é que a gente pode aproveitar a vida, as oportunidades. Às vezes nós ficamos nos jogos, ficamos na televisão, ficamos no esporte, queremos estar envolvido com essas coisas que na verdade não estão nos acrescentando nada.
não estão nos ajudando a ter uma visão de mundo mais ampla, de solidariedade, de envolvimento correto com as coisas. Ele não esperou a vida acontecer. Ele aproveitou os momentos sem celular, sem internet, sem água encanada, sem luz elétrica, sem televisão, sem escola, sem futebol, sem vôlei, qualquer outro tipo de esporte. Sem nada disso, ele aproveitava para fazer instrumentos para louvar a Deus. Aproveitava para escrever poesias. Por que Davi fazia assim? Algumas razões que nós podemos perceber nessa história de Davi. A fé que Davi tinha em Deus, que também o fez escrever o Salmo 23, por exemplo, em que ele define bem, começa dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E quando ele escreve isso, que se tornou assim o salmo mais lido, mais querido, mais amado do mundo todo, ele estava falando de uma relação com Deus. Não era uma simples poesia bonita. Eu me lembrei de uma história que se conta de um declamador de poesias, que ele era muito famoso e muito aplaudido pelas pessoas, e ele então estava num auditório e ele falou: eu vou declamar o Salmo 23, o Salmo do Pastor. E ele declamou com aquela empolgação, com aquelas ênfases próprias de quem sabe o que está fazendo, e foi muito aplaudido, foi aplaudido em pé. E aí ele depois então ele disse assim: mas eu quero chamar alguém agora que me ensinou a declamar, mas que não apenas conhece o Salmo do pastor, mas conhece o pastor do Salmo. E chamou um senhor já, cabelo branco, bengala, subindo devagar. E esse senhor então novamente declamou o Salmo 23. Não houve aplauso, mas muitas lágrimas. Aquele homem demonstrou, assim como Davi quando escreveu, ele conhecia o Senhor do Salmo, o pastor do Salmo. E essa era uma diferença que fazia na vida dele e que pode fazer na minha, na sua, na nossa vida. Porque o nosso Deus é também o nosso pastor. E Ele quer que nada nos falte. Uma vez eu assisti um vídeo de um sacrifício de um animal daqueles povos orientais, ou do Médio Oriente, e eles então pegaram uma ovelhinha, e eu fiquei lembrando dos textos quando se falava do sacrifício. Por exemplo, quando foi instituída a Páscoa, era para pegar uma ovelhinha de 1 ano, macho, sem defeito, estaria ali simbolizando o sacrifício de Jesus. E é interessante porque aquela ovelhinha, assim como na história que Natan conta para Davi, ela era criada dentro de casa, era parte da família. E aquela cena então mostra as mulheres e as crianças assim desesperadas porque a ovelhinha delas ia ser sacrificada para pagar os pecados. É uma cena assim tão deprimente que nos faz pensar no sacrifício de Jesus e que isso tornou possível sermos limpos. Não precisa mais ovelhas morrer por nós para pagar o nosso pecado. Pombos, galinhas, bois, como se fazia naquela época. O sangue de Jesus nos purifica, ele nos purifica de todo pecado. Nós não devemos temer a Deus por causa dos nossos pecados. Ele sabe que a gente tem pecado. Ele conhece os nossos pecados. Não adianta a gente esconder de Deus. Davi tentou esconder. Não, eu vou ajeitar as coisas, eu vou mandar matar o cara e vai ficar tudo bem. Não ficou tudo bem porque Deus conhece o coração e é com o coração que Deus trata. Quando Davi confessou, ele foi perdoado. Não devemos nos acomodar com as atitudes difíceis que a gente está vivendo. Estamos numa pandemia, nós não podemos fazer isso, não podemos fazer aquilo. Pensa bem o que é que realmente você não pode fazer e o que é que você pode fazer com segurança. O que você não pode é ficar acomodado. O que você não pode é esperar a vida passar. O que você não pode é esperar que os outros façam aquilo que é responsabilidade sua fazer.
nós fomos convidados a amar a palavra de Deus e não simplesmente esperar que as coisas aconteçam. Davi não esperou pelas coisas, ele foi atrás e por isso ele se tornou um homem segundo o coração de Deus. Mais importante do que ser rei de Israel era a relação que ele tinha. E como nós vimos nos estudos, Jesus diz que nós éramos servos, depois passamos a ser amigos e depois ele nos chama de irmãos. Que assim Deus nos abençoe, que assim Deus nos motive, que assim você possa se sentir desafiado por essa palavra, por o seu compromisso com Deus. E esse compromisso pode se manifestar, um dos lugares é a igreja ou a partir da igreja. Não exclusivamente na igreja, mas a partir da igreja, do seu compromisso com a igreja. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Porque o Senhor assim nos mandou, eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Atos 13, 47. Façamos a oração que Jesus nos ensinou. A oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair na tentação e livre-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebamos a bênção com o pastor Hermani. Irmãos e irmãs, recebam a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, que as consolações e o poder do Espírito Santo esteja com cada um de vocês e conosco permaneçam, hoje e sempre. Amém. Amém. Nosso culto está encerrado. Os avisos serão colocados no chat, então fiquem até todos os avisos serem sido colocados. Tenham um bom dia, um bom domingo de descanso e até o próximo culto.